Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema é função do primeiro grau. Mas antes mesmo da gente começar a aula, eu já gostaria de lhe pedir para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a saber, ok? Então vamos lá, né? Função do primeiro grau. Lembrando que nós temos outros nomes, né, que têm o mesmo termo. No caso, a gente fala de função de primeiro grau, mas também tem função afim, função polinomial do primeiro grau. E lembrando que é tudo a mesma coisa, tá? São apenas termos diferentes de se falar, mas o objetivo é o mesmo, ok? Mas vamos aqui, eu coloquei uma definição um pouco mais direta e simples para a gente entender o que é essa função de primeiro grau, né? Então, eu coloquei assim, ó, a definição é uma relação entre duas variáveis representadas por f de x, que é igual a ax mais b. Quando a gente fala de ax mais b, esse a aqui, ó, e esse b, nós chamamos eles de coeficientes, tá? E eles têm uma função muito importante dentro dessa lei de formação, tá? Então, vamos dizer aqui um pouquinho do coeficiente a, tá? O coeficiente a, ele sempre será substituído por um número, tá? Lembrando, um número real. Então, ele pertence ao conjunto dos números reais, tá? O único número que o coeficiente a, ele não pode ser, é zero, tá? Então, o coeficiente a sempre será diferente de zero, ok? Então, a e b são coeficientes, não se esqueça. Agora, o coeficiente b, ele também pertence ao conjunto dos números reais, tá? E ele pode ser qualquer número, até o zero, beleza? Então, só relembrando, coeficiente a pertence ao conjunto dos números reais, então ele pode ser qualquer número, ele só não pode ser zero. E o coeficiente b pode ser qualquer número. Ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos práticos para a gente entender como realmente funciona essa ideia referente aos coeficientes. Tá? Então, nós temos aqui, ó, exemplo 1. No exemplo 1, eu coloquei assim, ó, f de x é igual a 2x mais 1. Primeiro, vamos identificar, né, quem é o a e quem é o b. Lembrando que o a é sempre um número que multiplica o x, né, a variável x. E o b é aquele que não está multiplicando ninguém, né? Aquele que está sozinho, tá? Então, no caso aqui, ó, o coeficiente a é 2, tá? E o coeficiente b é 1 positivo, certo? Olha o exemplo 2. No exemplo 2, nós já temos uma pequena diferença, né? Já o coeficiente a aqui, ó, ele é menos 3. O coeficiente b é o 5 positivo, certo? Olha agora o exemplo 3. No exemplo 3 aqui, ó, eu coloquei assim, ó, f de x é igual a x. Lembrando, pessoal, que quando não aparece aqui, ó, existe um 1 aqui, ó, que está multiplicando o x. Ele geralmente não aparece, porque a gente sabe que quando só está o x, é porque tem um 1 ali multiplicando. E não tem necessidade desse 1 aparecer. Então, no caso aqui, o coeficiente a é 1. E quando o coeficiente b não aparecer aqui, é porque ele é 0. Ok? Agora, pessoal, vamos para mais uma situação da função do primeiro grau. E vamos falar agora de valor numérico. O que é isso? É substituir o valor do x e desenvolver um cálculo. Então ele fica assim, ó, olha só. Nesse primeiro exemplo eu coloquei aqui, ó, calcule o valor numérico com base na função f de x é igual a 2x mais 3. Então, onde tiver o x, tá, eu vou substituir por cada um desses elementos aqui, ó. E é isso que nós iremos fazer, ó. Aqui diz que nesse primeiro o x vai ser 2. A gente sabe que o 2, quando ele está junto da variável, ele está multiplicando, né? Então ele vai ficar, ó, 2 vezes 2... 2, esse 2 aqui, lembrando que é esse 2 aqui, mais 3. A gente sabe que na expressão numérica a prioridade é multiplicação. Então é 2 vezes 2 que vai dar 4, mais o 3 que vai dar 7. Ok?
Mais uma situação, ó. Agora o x, ele vai ser menos 5. Tá? Então, ele vai ser 2 vezes menos 5. Mais 3. Então, ele fica, ó, 2 vezes 5 vai dar 10. Só que mais com menos é menos 10. Mais 3, ó. Se eu devo 10, mas tenho 3 para pagar, continuo devendo 7, né? Então fica menos 7. Outra situação. Agora, o x vai ser 3 positivo, né? Então ele vai ser, ó, 2 vezes 3 mais 3. Né? Que no caso, 2 vezes 3 vai dar 6, mais o 3 vai ser igual a 9. E por último, agora com uma fração, né? O x agora vai ser 1/3. Então, nesse caso, ó, nós vamos fazer assim, ó. 2 vezes 1/3 mais 3. Ok? Aí, nesse caso aqui, ele vai ficar assim, ó. Quando não aparece, a gente coloca o 1, tá? Quando não aparece, a gente coloca o 1 aqui embaixo. Aí a gente multiplica e depois vai ter que fazer o MMC. Tá? Então, primeiro a gente começa assim, ó. 2 vezes 1 e 1 vezes 3. 2 vezes 1 vai dar 2. Tá? E 1 vezes 3 vai dar 3. Mais 3. Sabemos que quando não aparece, a gente coloca o 1. Ok? Aí, neste caso, nós temos aqui uma adição de frações com denominadores diferentes. Quando isso acontece, a gente precisa fazer o MMC. Claro que a gente tem várias técnicas aí para fazer, mas eu quero ensinar do jeito mais antigo, né? Vamos se dizer. Então, nós temos aqui o MMC de 3 e 1, a gente sabe que é o próprio 3. Se você tiver ainda alguma dúvida referente a MMC, eu vou deixar um link aí na descrição, tá? E aqui em cima também, para você assistir a aulinha de MMC e tirar todas as suas dúvidas possíveis, ok? Tá? Então, o MMC de 3 e 1 vai ser o próprio 3. Então, eu vou completar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, 2, né? 2 barrinhas aqui, que ele fica aqui, ó, o 3 e o 3. Lembrando que quando a gente iguala os denominadores lá no MMC, ele fica assim, ó. A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 2 vai ser 2. No segundo aqui, ó, segundo com segundo, vai ser 3 dividido por 1, que dá o próprio 3. E o 3 vezes o 3 vai dar 9. Tá? E aí, nesse caso, fica, ó, agora como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador, tá? E soma os numeradores, ó. 2 mais 9 vai dar 11. Então, vai ficar 11/3. Ok? Como ambos são números primos, tá? Então, a gente finaliza assim na própria fração. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer uma análise de gráfico, tá? E a gente vai se basear primeiramente no coeficiente A. Lembrando que o coeficiente A, mais conhecido como coeficiente angular, tá? É através dele que nós vamos definir os tipos de gráficos, tá? Que ocorrem dentro da função do primeiro grau. Então, nós temos aqui o seguinte. Sempre quando a gente olhar para o coeficiente A, a gente vai olhar se ele é um número positivo ou se ele é um número negativo, tá? Então, no primeiro caso aqui, eu coloquei o seguinte, ó. Se o coeficiente A for um número positivo, que é um número maior do que 0, automaticamente o meu gráfico vai ser um gráfico crescente. Agora, se eu olhar lá para o coeficiente A dentro da lei de formação e ele for um número negativo, né, que é um número menor do que 0, ele vai ser um gráfico decrescente. Então, se o A é positivo, gráfico crescente, vai traçar uma reta para o lado direito. Se for um número negativo, traçar uma reta para o lado esquerdo. Isso vai ser no processo da criação de um gráfico, que nós vamos falar na próxima etapa. Ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer a construção de um gráfico no passo a passo. Vamos fazer de um jeito mais tradicional, porque eu quero abordar alguns pontos nesse processo. Ok? Quais são os pontos? Eu vou fazer a construção do gráfico.
eu quero abordar também nesse gráfico, falar um pouco de pares ordenados e falar também de zero da função. Lembrando que tem outros modelos bem mais simples e bem mais rápido para construir um gráfico. Mas eu quero fazer ele do jeito completo, porque o objetivo é destacar esses pares ordenados, ok? Vamos lá então. Eu coloquei aqui no exemplo o seguinte. Construa o gráfico da função f de x é igual a x menos 1. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Como a questão não atribuiu os valores para x, nós mesmos iremos atribuir os valores para x. Isso você pode fazer todas as vezes, ok? Eu vou atribuir os valores menos 1, 0, 1 e 2. Por quê? A ideia é que nós precisamos atribuir valores que sejam próximos de zero. Por quê? Porque quanto maior for o valor, maior vai ficar o seu gráfico. Tá? Então vai dar mais trabalho se você usar um número muito grande. Tá? Então eu vou atribuir os seguintes elementos. Tá? Eu vou usar aqui, para este gráfico, eu vou usar o menos 1. Tá? Eu vou usar o 0. Tá? Vou fazer sequencial. Eu vou usar o 1 e vou usar o elemento 2. Agora, eu vou resolver primeiro a conta igual no esquema de valores numéricos, formar os pares ordenados e aí a gente vai esboçar o gráfico, ok? Então, ó, eu atribuí o primeiro elemento para x, eu coloquei menos 1. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar menos 1. E esse menos 1 que já existe, eu vou repetir. Se eu devo menos 1 e devo outro menos 1, ele vai ficar devendo menos 2. Agora, vou colocar 0 no lugar do x, né? Então, 0 menos 1. 0 menos 1 é o próprio menos 1. Agora, o x vai ser 1 positivo. Então, 1 menos 1, que é igual a 0. E por último, o x vai ser 2. Então, neste caso, ó, o x sendo 2, vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1 positivo. Com essas informações, eu formo os pares ordenados, desse jeito assim, ó. Aqui, ó, x e y. Eu coloquei aqui, ó, menos 1, eu usei o 0, eu usei o 1 e usei o 2 como o x. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser menos 2, tá? Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Quando o x for 1, o y vai ser 0. Quando o x for 2, o y vai ser 1 positivo. Ok? Então, nós formamos aqui os pares ordenados. Lembrando que foi atribuído um valor para x, o resultado automaticamente é o y. Ok? Então, pares ordenados é isso. Ele precisa formar um par para colocar no gráfico. Ok? Já já eu falo do zero da função. Então vamos primeiro destacar as informações no gráfico. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vou colocar os valores. Eu montei aqui, né, um plano cartesiano, tá? Então neste caso aqui eu vou colocar o menos 2, né? Menos 1 aqui, o 0. Deixa eu só colocar os valores. Menos 1, menos 2, 1 e 2 aqui. Ok. Agora, nós vamos colocar os pares ordenados no gráfico, tá? Da seguinte forma, a gente olha, quando o x for menos 1, o y vai ser menos 2. Então, eu vou lá no menos 1 do x e coloco lá no menos 2 do y, um par ordenado em formato pontilhado, né? Então, é só ir lá e marcar, ó. Fazer assim. E destacar os pontos, ó. E aí no vértice a gente faz uma bolinha, ó. Ok? Agora, nós descobrimos, ó, que quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Um comentário muito importante, tá? A gente só marca na origem, né, no 0, quando for 0 do x e 0 do y. Quando é 0 de um ou menos 1 de outro, eu tenho que marcar lá no que não é 0. Ok? Então, se é x é 0, o y é menos 1, eu vou marcar a bolinha no menos 1. Agora, quando o x for 1 positivo, né,
o y vai ser 0. Então eu vou marcar lá no 1 do x. Lembrando, não vou marcar no 0, porque não é 0 do x e 0 do y ao mesmo tempo. Tá? Só pode marcar no 0 quando é assim. E quando o x for 2, o y vai ser 1. Tá? Então nós vamos traçar aqui, ó. E marco uma bolinha bem no vértice. Depois de ter feito isso, é só traçar o gráfico, ok? Lembrando, né, que o gráfico de função do primeiro grau, ele é traçado por uma reta, ok? Não se esqueça disso. E é muito importante você fazer ele sob medida, porque se você não fizer ele na medida, os pontos não irão bater. Ok? Outra situação, né? Por último, né? Falar do zero da função. O zero da função tem duas formas de você descobrir, né? Neste vídeo de agora, nessa parte, eu vou falar diretamente do gráfico, tá? O zero da função, ele é identificado onde interceptar no eixo x, tá? Então aqui, ó, eixo x, tá? Eixo x, conhecido como o eixo da abscissa. Eixo y, conhecido como o eixo da ordenada. Então grava aí, ok? Então o zero da função é onde interceptar no eixo x, quase um interceptor do 1, então o zero da função é o 1. Outro ponto importante que a gente pode analisar, olhando a lei de formação, sem precisar, né, fazer todas essas contas, é analisar o valor do coeficiente b, tá? O coeficiente b, conhecido como coeficiente linear, ele é onde vai interceptar no eixo y. Então o valor que tiver aqui no b é onde intercepta no eixo y. Você pode observar que realmente ele interceptou no menos 1 do eixo y. Ok? Sempre isso vai acontecer. Sempre, sempre. Ok? O valor que tiver no b é o valor que vai interceptar lá no eixo y. Ok? Agora nós temos uma outra situação, mais um exemplo, né? Agora eu quero fazer com você de um jeito direto, de um jeito rápido e prático, como esboçar um gráfico sem precisar ficar fazendo aquelas várias contas, né? Então, vamos aqui para a prática. Primeira coisa que você vai analisar, ó, esboce o gráfico da função f de x é igual a 2x menos 2. Primeira coisa, quem é o coeficiente b? Né? Então ele é menos 2. Então eu já sei que aqui, ó, no menos 2... Aqui no menos 2 já é o coeficiente b. Eu vou marcar a primeira bolinha. Para descobrir a raiz da função, que é onde vai interceptar o outro, é só pegar o 2x menos 2, ó, 2x menos 2 e igualar a 0. Isso aqui, ó, é para a gente descobrir o zero da função, ok? Então ele fica assim, ó, letras para um lado, números para o outro, né? 2x é igual a 2 positivo, tá? Ele era negativo, passa para lá positivo. O x que está multiplicando, o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo, né? Então é 2 dividido por 2, tá? 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, ó, ele vai interceptar bem aqui, ó, no 1 do x. Marca a bolinha e aí é só traçar o gráfico, não tem erro. E aí o gráfico está pronto. Ok? Tranquilo? Pessoal, se você gostou da aula de hoje, gostaria de lhe pedir para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a ficar sabendo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!